Amados, vamos nesta manhã fazer uma reflexão aqui sobre expectativas, né? Eu creio que ano novo, novas expectativas. Então, vamos aqui, eu quero convidar os irmãos para ler comigo o texto de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Antes de falar sobre nossas expectativas, queremos aqui fazer uma reflexão na palavra. Hoje pela manhã nós vamos refletir aqui quais são as nossas expectativas como igreja do Senhor, que nós temos aí para o ano de 2025, que está chegando, e o que o Senhor tem para realizar na nossa vida, para que essas expectativas elas se consolidem, para que elas se cumpram, e o nome de Jesus seja glorificado. Josué capítulo 24, verso 14 e 15 diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os teus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra. A igreja pode se sentar. Amados, esse aqui foi um discurso de Josué, já na sua velhice, no final do capítulo do seu livro, né, do livro de Josué, e ele estava ali fazendo uma reflexão de tudo que Deus realizou até então na história do povo de Israel. E por que não assim dizer aqui hoje também, nesta manhã, que nós estamos no último domingo do ano, fazer também uma reflexão na nossa vida das coisas que Deus tem feito. Hoje nós ouvimos aqui, né, alguns testemunhos, ainda há pouco, estávamos aqui ouvindo algumas coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida do Pablo, que Deus tem feito aí também na vida da Rosana, e na vida de muitos irmãos. Eu creio que o Senhor tem feito assim coisas maravilhosas. E hoje é um dia para a gente também fazer uma reflexão nesse domingo, dos feitos do Senhor. E o que nós planejamos agora para frente? Quais são as nossas expectativas? Quando Josué começou a fazer essa reflexão com a nação de Israel, se você olhar logo aí no último capítulo, logo nos primeiros versículos, ele traz faz um contexto histórico do que aconteceu desde a chamada, quando o Senhor falou e prometeu a Abraão a promessa de ser a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. E no meio de todas aquelas coisas, a gente sabe também que Deus fez preciosas promessas para o povo. Coisas assim tremendas. O Senhor falou que os levaria a uma terra que mana leite e mel. E agora Josué estava dizendo para a nação de Israel que no meio de toda aquela caminhada, muitas coisas aconteceram que algumas se perderam pelo meio do caminho. Outras eles não conseguiram vislumbrar aquela posse que, logo que eles saíram do Egito, eles tomariam posse da terra, e não foi assim, porque a gente sabe que durante 40 anos, uma geração inteira ficou no deserto. E agora chega no final ali, já dos seus dias, Josué, ele fala à nação de Israel: temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. E veja o que vocês vão escolher. Porque quanto, ele diz aí no final, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de falar um pouco aqui agora sobre essas expectativas, né, eu quero perguntar a você, quais são suas expectativas para o próximo ano? Fala, minha irmã Lourdes. Amém. Então a expectativa da Lourdinha é mudar, né?
mudar de um local, continuar dando testemunho da palavra, fazendo a obra do Senhor. Hoje ela trouxe aqui, como a missionária que ela tem sido, ela trouxe muitas crianças aqui hoje pela manhã. Graças a Deus pela sua vida. O que mais, irmão? Quais são as suas expectativas para o ano de 2025? As coisas que vêm aí pela frente. A sua expectativa de estar com a sua família aqui na casa do Senhor. Olha, isso também está no meu coração, irmão. Isso eu creio que está no coração de Deus. Trazer eu e a minha casa, servir ao Senhor. Glória a Deus. O que mais, irmãos? Quais são as suas expectativas? Salvação da família. Isso, salvação dos seus netos. O que mais? Alguém quer falar mais um pouquinho? Fala, irmã Edna. Ver a unidade no meio da família e aqueles que ainda não estão caminhando com o Senhor possam estar juntos. Alguém levantou a mão aqui? Ah, Lígia. Sala e ajudar crianças que ainda não conseguem ler e escrever na minha parte do Senhor Pedagógico. Ô, Glória! Ô, Glória! Tá no coração de Deus. Sua expectativa é ajudar crianças que têm dificuldade para ler e escrever. Aquilo que a igreja também tem aqui realizado desde 2015. Nós estamos aí no projeto Educar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Isso está no coração de Deus também, Lígia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mara, fala. Expectativa da Mara é estar preparado para as coisas que vêm aí, se fortalecer no Senhor e também tirar sua habilitação. Graças a Deus. Amados, muitas dessas coisas aqui que nós estamos falando, eu creio que também está no coração de Deus. E quais seriam as expectativas de Deus a nosso respeito? Vamos assim agora pensar um pouquinho sobre isso. O ideal, o melhor, não seria nós buscarmos a vontade do Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós estamos sintonizados com a vontade de Deus, tem tudo para poder dar certo. Agora, tem algumas coisas assim que eu quero pensar um pouquinho com vocês, porque Deus sempre esteve disposto a realizar e cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. Vamos aqui pegar o exemplo, eu vou pedir aos irmãos da mídia, se puder colocar para mim ali, Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a 8. Já que nós estamos fazendo um paralelo aqui com a história da nação de Israel, eu quero assim falar o que aconteceu quando Israel estava vivendo um dos problemas mais sérios da sua vida, uma opressão. Ele estava em cativeiro no Egito. Mas o Senhor já tinha um plano, um propósito para a nação de Israel. Assim como desde o dia que eu nasci, o Senhor teve um propósito na minha vida. E o Senhor deseja realizar e cumprir os seus propósitos na minha vida. E nunca Deus deixa de cumprir a sua vontade, as suas promessas, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então veja só no que refere-se aqui à nação de Israel, olha o que Deus disse a Moisés, ali em Êxodo 3, versos 7 e 8. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Às vezes a gente pensa que as coisas que estão acontecendo conosco, que o Deus não está nem aí. Ou que Deus está falando assim, bem feito, você não quis me ouvir? Então experimenta agora isso daí. A gente fica pensando nisso, mas Deus, Ele olha para nós com outro olhar. Deus se preocupa conosco. Deus se importa com a nossa família. Deus sabe as angústias que nós estamos passando, os problemas que nós estamos enfrentando, o que está se passando lá no seu negócio, na sua casa, nas suas coisas no individual. E diz ainda lá no verso 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus,
dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então o Senhor mesmo desceu e chamou Moisés e falou assim: Moisés, você vai lá e vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Porque o Senhor queria fazer o quê? Qual era a expectativa de Deus? Levá-los para uma terra que mana leite e mel. Você acredita que Deus quer e deseja te levar a uma terra de mananciais, uma terra deleitável? Viu, Lourdinha? Você que está aí com a expectativa de mudança, o Senhor quer tirar do meio de nós os heveus, os ferezeus, os jebuseus, todos esses zeus que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Mas o Senhor quer nos colocar numa terra deleitável. Terra que mana leite e mel quer dizer uma terra deleitável. Uma terra que você tenha paz, uma terra onde você possa desfrutar de toda a provisão que vem do alto. Isso é o que Deus deseja. Esse é o propósito de Deus. E Deus chamou Moisés e falou assim: você vai lá. E Deus operou grandes milagres e sinais. Você que conhece a história da nação de Israel, sabe o que Deus fez pela nação de Israel. O Senhor, no entanto, mais adiante, lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, a gente vai observar no verso 2 e 3, que depois de tantos milagres, coisas extraordinárias que Deus tinha feito, o povo não correspondeu às expectativas de Deus. As expectativas de Deus a respeito da nação de Israel, quais eram? Quais foram? Qual é a expectativa de Deus para a nação de Israel? Colocá-los numa terra que mana leite e mel. Você pode ficar certo. Quando eu falei aqui que se as nossas expectativas estão alinhadas às expectativas de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela vai trazer satisfação para a nossa vida, vai trazer vida abundante para nós. E isso estava no coração do Senhor. Mas o povo não correspondeu às expectativas do Senhor, porque foi rebelde a sua voz, rebelde a sua palavra. E chegou ao ponto aqui, em Êxodo, capítulo 33, verso 2 a 3, o Senhor dizer o seguinte: mandarei à sua frente um anjo, e o expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. O Senhor falou assim: olha, eu vou levar vocês para aquela terra, mas eu não irei com vocês. Aí isso entristeceu o coração do povo. E o povo chorou na presença do Senhor. E Moisés foi e intercedeu e clamou ao Senhor. Moisés diz aqui no verso 16, do mesmo capítulo, Êxodo 33, verso 16. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? O que é que faz a diferença de sermos uma igreja bonita, numerosa, confortável, mas se não tiver a presença do Senhor,
que valor isso teria? Como saberia que Deus está ali efetivamente naquele santuário, senão pela presença do Deus glorioso? Então, amados, primeira coisa que eu quero, assim, nesta manhã, que a gente está falando e meditando sobre questão de expectativas. Como eu falei com Lígia, como eu falei aqui com alguns irmãos, isso é a expectativa do Senhor. Eu creio que Deus está contigo nesse negócio. Deus deseja salvar nossa família. Deus deseja alcançar, através das nossas intercessões, Zezé, aqueles que ainda não estão caminhando com o Senhor, que ainda não estão desfrutando, porque o Senhor quer levar não somente você, mas toda a sua família a essa terra deleitável. Deus deseja ver que muitas dessas crianças que hoje estão nas escolas, já no 3º, 4º, 5º, até 9º ano, e não sabe ler direito, não sabe escrever. Deus quer ver essas crianças andando de maneira digna, de ter condições de poder levantar, não um canudo para dizer eu me formei, mas uma pessoa que tenha talentos, habilidade para ajudar a sociedade que nós estamos vivendo e possa discernir entre as coisas que lê, as coisas que escreve, as coisas que fala, ter uma consciência crítica. Deus deseja tudo isso. E Deus deseja usar a vida da sua igreja. Deus deseja usar você na sua família, no meio da sua casa. Deus quer usar as nossas vidas. Isso arde no coração de Deus. Mas existe aqui uma coisa que nós não podemos perder a noção, perder de vista. É a presença de Deus. Porque não terá valor algum se nós prosseguirmos, se nós continuarmos e nós não pudermos desfrutar da presença do Senhor. No caso específico que nós estamos aqui fazendo um paralelo, foi uma coisa que aconteceu com a nação de Israel e nós precisamos nos atentar para isso. Qual foi a resposta, que o Senhor deu, no caso a Moisés? Eu ouvi a tua oração. E o que o Senhor fez? O Senhor foi adiante de Israel e foi atuando, agindo, operando no meio da nação de Israel. E eu creio que Deus vai continuar conosco, vai caminhar no nosso meio, vai estabelecer a sua vontade no nosso meio, e nós vamos poder contemplar a glória do Senhor em nossas vidas. O Senhor, a presença de Deus. Mas para isso, Josué, ao falar à nação de Israel, no caso dele, ele estava já no final dos seus dias, e ele já estava preparando o povo até para a sua partida. Mas hoje aqui nós não estamos preparando para a partida de ninguém, mas nós estamos preparando para a chegada do novo ano. Porque todos nós aqui temos muitas expectativas. Nós desejamos ver coisas maravilhosas na nossa vida. E para que essas coisas se cumpram, aí vem aqui a palavra de Josué. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Quando Josué dá essa palavra aqui, ele está dando chamando a atenção sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós vamos ver essas expectativas se tornando uma realidade na nossa vida. E aqui ele dá uma dica: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. O que isso significa? O que é servir ao Senhor com integridade e fidelidade? Na continuidade desse versículo, ele já dá para nós aqui uma noção, Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. E o que ele está querendo dizer com isso?
não imitem os maus exemplos. Aqueles que nós obtivemos, aquele que veio como cultura na nossa vida e que nos trouxe para um lugar de derrota, um lugar de destruição. Nós já vimos essa história sendo contada lá no passado. Nós já vimos o caminho que muitos dos nossos antepassados, dos nossos irmãos, seja eles da nossa família ou fora da nossa família, qual foi o resultado. E nós não devemos olhar e seguir aos nossos antepassados. Aqui, antepassados, está se referindo aqui, não imitar os maus exemplos. Não podemos imitar os maus exemplos. A gente tem observado que muitas histórias novas, muitos conceitos novos têm surgido aí no tempo que nós estamos vivendo, muitos ensinamentos, muitas doutrinas, e vem coisas assim modernas para poder atender às satisfações do homem natural, às satisfações da carne. Aquelas coisas que trazem mais comodidade, aquelas coisas que às vezes trazem mais conforto, mas não necessariamente segundo a vontade e o propósito de Deus. Eu vou pegar um exemplo só para nós entendermos. Na própria nação de Israel, quando eles estavam prestes a assumir, a tomar posse da terra prometida. Eles estavam próximos. Foram lá, mandaram espias observar a terra. Os espias confirmaram que a terra realmente era boa. A terra era especial. Trouxeram até frutos, exemplos, para mostrar à nação de Israel que verdadeiramente, como Deus disse que faria, ele estava fazendo. A terra era boa. Mas lá tinha gigantes. E quando eles mencionaram sobre os gigantes, alguns deles disseram assim: como nós vamos vencer essas coisas? Irmãos, esse negócio, quando a gente começa a olhar muito para nós, quando nós começamos a olhar para a nossa capacidade, quando nós começamos a olhar para aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, nós tornamos os mais miseráveis dos homens, porque a nossa esperança não está em Deus, a nossa esperança precisa estar nele, o autor e consumador da nossa fé. Josué e Caleb se posicionaram diante do povo e falaram assim: não, olha como Deus nos livrou do Egito, Deus que foi conosco também nos dará vitória nessa situação, e nós conquistaremos essa terra. Não, eles são gigantes, porque eles parece aos nossos olhos que nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Então, quer dizer, eles se viam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Como a gente se imagina, a gente acaba sendo. Eu gosto muito das declarações do apóstolo Paulo. Ele era muito assertivo. Não porque ele fosse uma pessoa soberba ou que confiava muito em si mesmo. Pelo contrário, ele falou assim que considerou todo o seu saber, tudo que ele tinha, como humus, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas ele era uma pessoa que dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver com escassez e com fartura, em diferentes situações, porque por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que meu homem exterior seja destruído, no entanto, o meu interior se renova de dia em dia. Ele era muito assertivo nas suas posições, sabe por quê? Porque a sua confiança sempre foi depositada no Senhor. E é isso que o Senhor tem de expectativas a nosso respeito.
como a irmã falou, né, a minha expectativa é de estar preparado. Mara falou aqui, se preparar espiritualmente para as coisas que estão para vir aí. Nós precisamos sim estar preparados espiritualmente, mas sempre confiando no Deus de Israel, no Senhor dos Senhores, porque Ele é que nos garante a vitória. Não é a nossa força, não é o nosso poder, mas é no poder do Senhor. Por isso que Paulo ensinou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer firme. E nós só podemos permanecer firme por causa da graça do Senhor. Então, o Senhor podia já ter dado, já naqueles dias, à nação de Israel a terra prometida. Eles foram lá, testificaram, era tudo direitinho, porém eles não creram no Senhor, não esperaram em Deus, se revoltaram e ainda começaram a acusar Moisés. Nos trouxe aqui para nós sermos derrotados, para nós sermos destruídos. Por que não deixou a gente lá no Egito, comendo as bolotas lá de cebola? Não sei que o povo tanto gosta de cebola. Mas falar lá das panelas de carnes com cebola, etc e tal, e ficaram lembrando das coisas lá de trás. E é assim, né? Muitas pessoas, às vezes, olham para as dificuldades, não colocam os olhos em Deus e voltam atrás, e voltam a comer as carnes desse mundo de onde ela saiu. E nós, irmãos, se queremos ver a glória de Deus, a bênção de Deus, precisamos confiar inteiramente, com todo o nosso coração, naquele que está nos ajudando a caminhar até agora. O Senhor vai nos dar a vitória nesse sentido. Agora, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. O que é o temor do Senhor? O que é temer a Deus? Aqui, Josué está dando umas sacudidelas no povo, nesse último discurso que ele está fazendo ali, a nação, porque ele tinha expectativas. E ele falou assim: vocês devem escolher agora. O que vocês querem ver essas expectativas se cumprirem? Vocês querem ver essas coisas realizar na sua vida? Então tem que atentar para essas coisas. Então ele falou assim: temam ao Senhor. O que é temer ao Senhor? A Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 8, no verso 13, que temer ao Senhor é aborrecer o mal. Diz aqui o texto: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso é temer a Deus, é a gente aborrecer aquilo que não é certo. É estar de tal forma sintonizado com o coração de Deus, que não é concordar com aquilo que não é justo. É não concordar, é não pactuar com aquilo que é errado. E pior que tem pessoas que não somente pactuam, mas fazem aquilo que não é correto. Andam num caminho tortuoso que o Senhor falou para não andar. Fazendo um paralelo novamente com o que Deus estava falando sobre a nação de Israel, o Senhor disse assim: não sirvam aos outros deuses, não os cultuem, porque vocês estão vivendo o engano. Não consulte os mortos. O Senhor foi falando isso com a nação de Israel muitas vezes. Mas por causa das práticas dos povos que estavam ali, que eles estavam tirando, que eles estavam expulsando da terra, por causa da prática daqueles povos, eles estavam adquirindo, trazendo para a sua cultura essas práticas que eram práticas nocivas, enganosas. Porque as pessoas estão lá consultando o morto, pensando que o morto está falando nada. Porque está escrito nas Escrituras que está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. E o espírito do engano vai iludindo as pessoas, falando coisas, e as pessoas vão acreditando.
Quando Deus falou, não faça isso, porque aquilo que Deus pediu para não fazer vai ser danoso, vai ser ruim, vai ser mal para nós. Deus não queria isso no meio do povo, mas não, o povo se prostituiu. Se prostituiu com o quê? Com outros deuses, trazendo cultura de outras nações para dentro do seu meio. E isso foi um laço, isso foi um problema. E nós agora, nesses tempos de hoje, precisamos tomar cuidado com a cultura que o mundo tenta empurrar para dentro da igreja. Aquilo que o mundo está fazendo, que está fora do propósito de Deus, fora da vontade do Senhor, e tenta inculcar na nossa cabeça, inculcar na mente, principalmente dos pequeninos. Tem um filme aí que veio há pouco tempo, diabólico, com o nome Arca de Noé. Parece uma figura maravilhosa que está falando sobre uma história bíblica, não tem nada a ver com a Bíblia. É uma coisa para poder denegrir e fazer com que a mente dos pequeninos se volte contra Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está cultuando seus deuses, fazendo as coisas que o mundo quer e que está fora dos propósitos de Deus, fora da vontade do Senhor. Então, temer ao Senhor é aborrecer o mal, é falar a verdade. Diz aqui o texto de Provérbio, né? Odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância. Nós não podemos ser prepotentes, pensar que temos vamos dizer assim, que a palavra final em tudo. Nós precisamos sempre colocar isso aqui, ó. A palavra final é a palavra de Deus. Ela que é o nosso manual, ela que nos orienta. Se a gente tem falta de sabedoria, o que a Bíblia nos orienta? Peça a Deus que dá liberalmente. Nós temos que pedir a Deus. Quando a gente nos falta direção, a gente tem que buscar aquele que é chamado conselheiro. Nós temos que buscar o Deus forte, Emanuel, Deus conosco. E é Ele que vai nos dar a vitória, é Ele que vai nos dar a direção para tudo aquilo que precisamos. Existem coisas que a gente não sabe como fazer. Isso é normal, isso é natural, porque ninguém nasceu sabendo, mas nós podemos sim buscar a direção de Deus, nós podemos nos orientar pela sua palavra, buscar o conselho do Senhor e andar no conselho do Senhor. O pior é quando a gente ouve o conselho do Senhor e não anda no seu conselho. Não adianta nada. Só vai encontrar frustração. Josué, quando falou aqui, ele disse: sirvam-no com integridade e fidelidade. Irmãos, integridade, o que quer dizer isso? Inteireza de coração, com o coração completo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9, quero ler aqui com os irmãos. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 19, verso 9. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Coração íntegro é um coração inteiramente voltado para Deus. Não é meio coração. Não é, vamos dizer assim, algumas partes da nossa vida dedicada a Ele, outras não. Coisas, às vezes, que se passam, como eu já compartilhei aqui. Eu, no início, antes de eu conhecer Jesus, eu pensava que eu estava agradando a Deus quando eu fazia algumas coisas que eram agradáveis a Ele. Mas eu não fazia tudo, porque eu falei assim, não, mas isso aqui é uma coisa que não dá para Deus mexer, né? Eu prefiro andar dessa forma, eu preciso fazer dessa forma, porque é daquela forma que me agradava, que me trazia satisfação. E nós não podemos perder de vista que a caminhada com Jesus é uma vida de cruz. Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida, caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor e desfrutar, né, de tudo aquilo que Ele tem
separado para nós, é caminhar sabendo que eu preciso renunciar à minha vontade carnal, à minha vontade da carne, aquilo que não é conforme o propósito de Deus. Eu preciso ter essa consciência, porque se eu quiser seguir a Deus, servir a Deus, mas só daquelas coisas que me satisfazem, as coisas que me agradam, eu não vou seguir ao Senhor com inteireza de coração. Inteireza de coração significa isso, eu estar rendido aos pés do Senhor, rendido à sua vontade. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, que quando a gente não está com o coração, a gente está assim, inteiramente do Senhor, às vezes a gente vacila, a gente acaba não atendendo à expectativa de Deus, e por causa disso, nossos planos se frustram. E nós estamos aqui, irmãos, refletindo sobre nossas expectativas, e o meu desejo, e eu creio que é também o coração de Deus, o desejo do Senhor nisso, é que nós não fiquemos frustrados. Porque às vezes a gente se frustra em algumas coisas e ainda bota a culpa no Senhor, e Deus não tem nada a ver com isso. Se nós não atendermos algumas coisas que são fundamentais, né, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. E aqui eu quero trazer um exemplo lá, ainda falando desse paralelo com o povo de Israel, na época que o reino estava dividido, havia um rei chamado, o rei de Judá, chamado Asa. Ele era um rei temente a Deus. Asa era um rei temente ao Senhor. Um rei que procurou fazer a vontade do Senhor, um rei que procurou seguir os propósitos e a vontade de Deus em todos os sentidos. Mas o rei Asa vacilou num determinado momento. E isso está registrado lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, pois ele, como o reino estava dividido, o reino de Judá e o reino de Israel, Israel se levantou contra o reino de Judá e armou na cidade de Ramá uma fortaleza, construiu ali uma fortaleza para atacar e para atingir o povo de Judá. E o que aconteceu aqui quando Asa se viu ameaçado, o povo de Judá se viu ameaçado? Ele fez o seguinte, mandou tesouros para Ben-Hadad, o rei da Síria, e pediu ajuda ao rei da Síria para ajudar eles no que diz respeito a esse ataque que o povo do sul, desculpa, o povo do norte estava fazendo ao povo de Judá, que estava ao sul. E assim, Ben-Hadad, o rei da Síria, atacou o rei de Israel. E ao atacar o rei de Israel desistiu de perseguir Asa, rei de Judá. E ele aliviou a guerra que Asa estaria sofrendo. E olha qual foi a resposta do Senhor. Escuta, presta só atenção nisso. Segundo Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, primeira parte do versículo é essa. O Senhor está disposto a fortalecer e a abençoar, a dar tudo o que for necessário a todo aquele cujo coração é totalmente do Senhor, inteiramente do Senhor. Se você tiver um coração íntegro, um coração totalmente de Deus, o Senhor vai se tornar forte em você. O Senhor vai manifestar-se de maneira poderosa através da sua vida. Porque é assim que Deus vê. Aí ele fala aqui sobre o rei Asa. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Por quê? Porque Asa, ao invés de confiar no Senhor, de buscar ajuda no Senhor, ele foi buscar ajuda em quem?
ao rei da Síria. Foi buscar ajuda a Ben-Hadad. E por causa disso, o Senhor levantou o seu profeta, se não me engano foi Hanani, o profeta, que foi lá e disse para ele: olha, nisso você cometeu uma loucura. Ora, Asa era um homem temente a Deus, um homem que estava ali, né, servindo ao Senhor, levando o povo de Judá a adorar a Deus, atendendo aos propósitos do Deus de Israel, fazendo tudo, né? Até que surgiu uma situação lá em que o coração não foi inteiramente do Senhor. Ele foi buscar auxílio lá a um povo estranho, um estrangeiro. E aí eu quis trazer isso aqui como exemplo para mostrar que é o Senhor, irmãos, que nós devemos confiar de todo o nosso coração. A situação está difícil? Está apertada? Ore, busque ao Senhor, jejue a Deus. Irmãos, todo mundo está passando por situações desafiadoras, mas o Deus é o mesmo em todos para operar maravilhas. Você crê nisso? O Senhor é o mesmo e Ele vai nos dar vitória em todas as coisas. Aí eu até coloquei ontem um videozinho lá no grupo da igreja para os irmãos verem que não é só os irmãos aí que têm as noites abençoadas, né? Às vezes as noites barulhentas. Lá foi intenso tiroteio ontem. E passamos foi 1 hora de tiroteio direto, naquela hora que eu postei o vídeo lá para vocês. Depois deu uma pausa, depois mais outro tempo, até não sei que hora da noite. E hoje de manhã ainda ouvimos alguns pipocos. E a coisa está assim, né, em tudo quanto é lugar. Mas o Senhor está conosco. Ele tem sido nosso ajudador. Deus está conosco. E nós precisamos continuar na brecha, em oração, porque o Senhor prometeu à sua igreja. É uma verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor? Você não é a igreja do Senhor? A igreja não é o santuário. Se nós não pudermos reunir no santuário, não há problema, você é a igreja do Senhor. Nós precisamos continuar avançando, confiando, crendo no Senhor com todo o nosso coração. Então, amados, eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas ao longo do ano de 2025 e pelos anos que ainda seguirão. Eu quero, antes da gente falar um pouquinho sobre nossas expectativas, eu quero só chamar aqui a uma coisa que o Senhor pede uma atenção, nos dá alguns alertas. Olha só o que diz lá em João 9, versículo 4. Um alerta do Senhor. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, o Senhor está dando um alerta aqui para nós. É necessário fazer a obra enquanto é dia. A noite vem, quando não vai poder mais trabalhar. Então, essa hora já está quase se aproximando. Ele está falando conosco. Façamos a obra enquanto é dia. Segundo alerta, Isaías 55, versos 6 e 7. Isaías 55, versos 6 e 7. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O Senhor está dando aqui um outro alerta para nós. É preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Irmãos, não perca essa oportunidade que o Senhor te dá
de buscar o Senhor, de você estar congregando como igreja na presença do Senhor. Não deixe essas oportunidades passarem. Invocá-lo enquanto ele está perto. E aqui ele está falando de um modo muito especial àqueles que ainda estão vivendo na prática do pecado. Busca o Senhor enquanto é possível ainda. Enquanto a sua mão de graça, misericórdia está estendida. Porque virá o juízo. Miriam, quando abriu o culto aqui nesta manhã, estava falando, ela está lendo o livro de Apocalipse. Apocalipse fala muito sobre o juízo de Deus. Deus, ele é amor. Ele deseja salvar. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas Deus também é justiça, e ele virá no seu tempo exercendo justiça e juízo sobre toda a impiedade. Então é importante nos converter dos maus caminhos e colocar nossa vida nos caminhos do Senhor. Porque ele diz também lá, é uma promessa, está lá no início do profeta Isaías: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor vai limpar, o Senhor vai purificar. Vinde a mim, diz o Senhor. Esse negócio está difícil, está complicado. Converta-se ao Senhor enquanto é possível. Enquanto tem a chance, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas não brinca com o Senhor. Porque o juízo vem, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é importante buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto. E mais um alerta. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Está chegando. Quizá já não tenha, algumas pessoas já estão com seus ouvidos, com aquela coceira, querendo só ouvir aquilo que gosta, e já não consegue suportar a sã palavra de Deus, não consegue suportar esse negócio de falar em renunciar à vontade, não aguenta falar de Jesus, quer banir o nome de Jesus, mas esse nome tem poder, esse nome está sobre todo nome. O Senhor Jesus é aquele que nos deu a redenção, é aquele que veio lavar as nossas vidas com seu precioso sangue, e nós vamos, enquanto tivermos fôlego de vida, vamos anunciar e pregar que só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo nome de Jesus. É preciso nós proclamarmos esse nome, falarmos desse nome, anunciar esse nome, porque vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer ouvir, não vão querer saber de Jesus. Então, atento a todos esses alertas que o Senhor fez, eu quero falar agora um pouquinho sobre expectativa. Quais são as nossas expectativas como igreja do Senhor? Irmãos, eu quero compartilhar com você aqui algumas expectativas que Deus colocou no meu coração, como igreja. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Deus, irmãos, tem feito arder no meu coração de nós fazermos um fortalecimento do ministério infantil da igreja. Se vocês observarem, hoje o mundo está, o
todos os meios tentando alcançar os pequeninos, incutir na cabeça deles uma doutrina, uma ideologia totalmente reversa, contrária a Deus. E nós sabemos que é o Senhor quem traz vida e vitória para todas as nossas expectativas, para a nossa caminhada. Então, é importante, o que eu penso, aqui, como igreja, dar um fortalecimento ao Ministério Infantil nesse ano. E eu conto muito com o apoio dos nossos irmãos, principalmente. Irmãos e irmãs. Edilane, que já fizeram um curso de liderança e que estão, de certa forma, capacitadas, já preparadas para poder auxiliar muito nesse ministério, auxiliar a nossa irmã Débora, a irmã Kátia, a irmã Miriam e outros irmãos que Deus pode, a irmã Maria que está colaborando conosco também. Então, o que nós procuramos fazer? Fortalecer o estudo da escola dominical com as crianças. Ver como aqui tinha um grupo de crianças aqui hoje de manhã. Nós queremos motivar os irmãos, trazer as suas crianças. Nós temos um grupo grande agora de crianças que está nascendo, crianças novas. Outro é o fortalecimento do nosso berçário, dar condições. Nós já fizemos uma obra que vamos agora a uma obra da salinha aqui do lado. Agora vamos trocar esse piso aqui do berçário, vamos melhorar ali as condições do berçário. Vamos fazer não é revitalização, mas é um fortalecimento mesmo de apoio ao Ministério Infantil. Vamos cuidar das nossas crianças, motivar, trazer nossas crianças. Porque como é que vamos trazer as crianças se não houver alguém para poder ajudá-las e ministrar aos seus corações? Então nós contamos muito com o apoio das nossas irmãs, dos nossos irmãos que estão aí dispostos, disponíveis para a realização desse trabalho. Então, eu creio que para esse ano, nós já tivemos aqui escolas bíblicas de férias com mais de 150 crianças aqui dentro da igreja. Eu tenho vídeos, fotos que eu posso trazer aqui para os irmãos e mostrar. Numa época, num outro tempo, é claro que nós tínhamos um outro grupo de pessoas, muito maior, muito mais amplo. Mas agora, ainda que nós sendo poucos, mas nós temos o Senhor do nosso lado para nos ajudar, para nos abençoar, para nos cooperar nisso. E nós precisamos investir nas nossas crianças. Precisamos trazer para eles o ensino da palavra. Precisamos realizar com eles aquelas brincadeiras sadias que toda criança gosta de fazer. E é num ambiente, na casa do Senhor, que elas têm a oportunidade de crescer. Porque justamente nessa primeira infância, até os 7 anos, é quando está sendo formado o caráter, a personalidade dessas crianças. E se elas recebem a instrução na casa do Senhor, elas vão ser abençoadas. Os irmãos concordam comigo? Dá apoio ao Ministério Infantil, vamos ajudar o Ministério Infantil, vamos cooperar com o Ministério Infantil. Também uma revitalização do projeto Educar. Nós queremos, aí, junto com o apoio da nossa irmã Miriam, que tem conduzindo o projeto Educar. O que é o projeto Educar? Nasceu justamente do desejo que está no coração da Lígia, de alfabetizar ou de dar um reforço escolar para crianças que têm dificuldade na leitura, no entendimento, na escrita. Fortalecer esse projeto. De que forma? Principalmente atendendo, em primeiro lugar, os domésticos daqui da fé. Quando esse projeto começou, em 2015, que eu fui conversar com a irmã Débora, sobre a história do Mateus, não sei quantos aqui se lembram, o Mateus Davi. O Mateus era um menino de 11 anos que não sabia ler e não sabia escrever. E eu pensava só que ele estava sem saber ler e escrever porque não tinha um ano, ficou sem estudar, porque a avó dele não conseguia matriculá-lo numa escola, por causa de uma situação familiar. Aí, quando a irmã, que foi dar uma Bíblia para ele, veio falar comigo, olha, o Mateus não sabe ler, né? Eu fui dar uma Bíblia para ele, ele não sabe ler. Não, ele sabe sim. É porque ele só por questão de... Ele ficou um ano sem estudar, mas ele sabe, já está no 3º ano, vai fazer o 4º ano. Aí eu fui fazer um teste com ele. Acabou o culto, eu fui lá, peguei a Bíblia e fui pegar um texto para ler, e ele realmente não sabia. Perguntei a ele, você gostaria de aprender a ler?
Sim, gostaria. Então nós vamos ensinar você. Aí foi aí que nasceu o Projeto Educar. O Projeto Educar nasceu, aí quando eu fui falar com a irmã Débora, a Débora falou assim, pastor, tem outras crianças aqui que não sabem ler, não sabem escrever. Aí eu fui, então vimos quais eram as crianças que não sabiam ler e escrever, essas crianças ingressaram no Projeto Educar, e graças a Deus elas agora já estão aí no outro patamar, outro nível, né? Então nós vamos dar uma ênfase maior, eu não sei quantos aqui tem crianças, que você sabe, que você conhece, ou quem sabe até adolescente ou pré-adolescente, que não tem facilidade na leitura, não sabe ler, ou tem dificuldade para... Essas crianças, esses, vamos dizer assim, pré-adolescentes, é que vão ter prioridade, e depois atender também a comunidade onde nós estamos inseridos. Então nós vamos procurar fortalecer o Projeto Educar para poder dar assistência aí aos nossos irmãos. Outra coisa também que nós temos como expectativa para esse novo ano, fazer um fortalecimento da liderança e capacitação de novos. Nós vamos começar uma nova escola de treinamento aqui a partir do dia 10 de março, porque é só depois do carnaval, do feriado do carnaval, que nós vamos dar início a isso daí, é só depois do mês de março em diante, que nós vamos fazer escola de treinamento, já inclusive para os adolescentes. Já tem adolescente que está dizendo que quer fazer o curso de liderança. Então nós vamos fazer uma turma especial para poder alcançar aí os pré-adolescentes e adolescentes que estão querendo fazer capacitação e liderança. Sabendo que liderança, o que é aos líderes já formados? O que é liderar? Liderar é o quê? Segundo o modelo de Jesus. Servir. Então nós vamos dar aí todo apoio, condição. Nós vamos fazer também aí uma revitalização dos líderes que já estão formados. Vai haver um congresso, que é uma conferência, na verdade, que ocorre lá em Belo Horizonte todo ano, que as inscrições já estão abertas. Eu já conversei com alguns que tiverem a possibilidade de fazer inscrição, a igreja vai ajudar, vai ser lá em Belo Horizonte, são 3 dias. Eu sei que por causa de trabalho, às vezes não tem condição, né, das pessoas estarem realizando esse treinamento, mas vai ter 3 dias, na verdade serão 4, né, se formos olhar, porque na véspera haverá workshops, oficinas de treinamento que já estão incluídas também na conferência, que não faz parte em si da conferência. É a conferência chamada Paixão Contagiante Internacional, que é realizada na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Nós já tivemos uma vez com um grupo de líderes aqui na igreja participando, vai ser do dia 24 ao dia 27 de junho desse ano, do ano de 2025. Então, quem tiver a possibilidade, a oportunidade de fazer parte, depois procure o pastor, para a gente poder trabalhar na questão aí da inscrição. Oi. Glória a Deus aí, a irmã colocando a sua casa disponível lá em Belo Horizonte. Louvado seja Deus. Outra coisa também que eu quero que os irmãos vejam que aqui na palavra está escrito assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos dar um foco muito especial agora dentro do mês do ano de 2025, a esse fortalecimento da família. E começando, né, com as crianças, fortalecimento aí do Ministério Infantil, nós queremos também dar um fortalecimento ao ministério com os casais da igreja. Eu já conversei com a irmã Lúcia Zani e o irmão Mário, eles vão estar auxiliando a gente nesse trabalho para nós fazermos os encontros de casais. Já no início do ano, em fevereiro, a partir de fevereiro, eles vão estar realizando na Escola Bíblica Dominical um estudo específico voltado para conflitos familiares, e vamos estar já abordando isso já no início do ano, para a gente começar o ano trabalhando muito a questão de família. Vai estar falando sobre questões de divórcio, separação, os conflitos que há nesses ambientes,
como que está a família dentro desse estado. Então, vai ser estudo bíblico e também promover encontros para fortalecimento dos casais. E vamos contar muito com o apoio da Lúcia Zani e do irmão Mário, que vai nos ajudar nesse trabalho no ministério. Outra coisa que a gente está, assim, pensando muito é fortalecermos na palavra. E eu já coloquei no grupo da igreja, eu já verifiquei, é o chamado projeto Metanoia. Metanoia é mudança de mente, é um estudo das Escrituras. Nós estamos entrando com uma proposta de fazer ao longo do ano de 2025 o estudo da Bíblia toda, ler a Bíblia toda. Então, esse plano de leitura, de como é que a gente vai fazer, eu coloquei lá no grupo da igreja, vai começar no dia 1º de janeiro. Então, quem desejar acompanhar, eu já tenho ali, além de mim, já tem mais 7 irmãos aqui da igreja que já se inscreveram para fazer esse acompanhamento aí ao longo do ano de 2025. E nós vamos estar lendo a Bíblia junto. Então, quem desejar ler, está lá no grupo da igreja, o plano de leitura através daquele aplicativo, YouVersion da Bíblia, que você pode fazer pelo celular. Então tem lá o plano de leitura diária que nós vamos estar iniciando. Os 2 primeiros capítulos vai ser Gênesis 1 e 2 no dia 1º de janeiro. Então já estou aí dando uma dica para você. Então, se você deseja fazer o acompanhamento da leitura com a igreja, me acompanhar, não é coisa que eu estou fazendo que é para todo mundo fazer, mas eu espero que todo mundo faça. Já temos aí 7 pessoas que estão inscritas, além do pastor. Então, se você deseja fazer, vai ser uma bênção a gente poder continuar. Então, irmãos, depois, no início do ano, nós vamos falar sobre outras coisas que nós vamos estar enfatizando e dando prioridade no ano de 2025. Eu quero, assim, só deixar aqui sobre as nossas expectativas enquanto igreja, fortalecer o ministério infantil e cuidar das famílias. A gente trabalhar muito essa questão de família ao longo do ano de 2025, porque eu creio que Deus deseja fortalecer as nossas famílias. Porque uma casa consolidada é uma igreja forte. Porque se não há, às vezes, dentro da casa, tem dificuldades, tem embaraços, coisas que não se resolvem, aí a sociedade não é abençoada, a igreja não é abençoada, as coisas, tudo fica complicado. E nós precisamos fortalecer as nossas famílias. Amém, amados? Então, vamos ficar de pé agora e vamos orar. Vamos colocar as coisas na mão do Senhor. Olha, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, pelo momento que tivemos agora de reflexão na Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muitas expectativas a nosso respeito, mas, sobretudo, que o nosso coração seja inteiramente do Senhor, Pai. E assim o Senhor venha cumprir todos os teus propósitos na nossa vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos, assim, a tua graça, que nós possamos ver as nossas famílias aqui, sim, buscando a presença do Senhor, Pai, na casa do Senhor. Como Josué orou e ali disse à nação de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu és a nossa escolha, Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro. E nós queremos sim estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, cumprindo com, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem separado para nós. Assim, vem nos dar a direção, a Tua sabedoria, vem abençoar os projetos, os propósitos que temos colocado diante do Senhor, que o Senhor venha dar graça, Senhor, ao ministério infantil, às mães e irmãos que estão servindo no ministério infantil, que o Senhor venha levantar, Senhor, nessa igreja, líderes, homens e mulheres, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, para dar uma atenção especial aos pequeninos, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, o trabalho com as famílias, Senhor, que temos aqui para realizar ao longo do ano de 2025. Que o Senhor venha prosperar o trabalho das nossas mãos. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, sobre cada lar, aquele espírito de comunhão, de amor, de unidade, como a Tua filha falou, que o desejo do seu coração é ver a unidade da sua família. Que o Senhor venha trazer unidade na família da igreja do Senhor.
que nós possamos ver os nossos parentes que ainda não se colocaram diante nos teus caminhos, possam vir e estar congregando na casa do Senhor. Que o Senhor venha operar nos seus corações, libertando de todo jugo, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Guarda também as suas casas, seus familiares, ó Deus, dos intentos do maligno, porque sabemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Dá, Senhor, proteção à tua igreja, dá proteção aos seus filhos, aos seus lares. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor e te damos, ó Deus, todo louvor, toda honra, toda glória, pelo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, e colocamos tudo no teu altar, porque cremos que o Senhor é o nosso ajudador. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça. Nós oramos gratos a ti e te dando todo louvor, toda honra. Nós oramos no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.